Primeiro repitam comigo 7 vezes, vamos lá. Brincadeira, gente, boa noite, meu nome é Leandro, tá? Eu não sou um especialista em segurança, assim como vários de vocês aqui presentes, tá? Eu sou fundador de uma empresa especializada em desenvolvimento com WordPress, tá? Mas de tanto escutar alguns dizeres falando que essa plataforma não é segura, no início desse ano eu criei uma iniciativa chamada WordPress é Seguro, inseguro é você, tá? Então, a ideia era movimentar as pessoas para poder mudarem opinião a respeito disso e, consequentemente, você ajuda não só essa plataforma, mas várias outras também, porque muitas das coisas, como você pontuou, está muito envolvido com humanos em si. Então, na edição do Developer Week de Vitória, que foi em março ou abril, eu comecei esse movimento, disponibilizei um guia e estou fazendo muita coisa educativa a respeito disso, postando um artigo por semana para poder ajudar as pessoas a ficarem mais antenadas com esse ponto. Mas essa plataforma em si, ela sofre um problema que eu falo de popularidade. A plataforma hoje ela tem praticamente 25% de participação de mercado, tá? E com isso você começa a se deparar com algumas situações tipo essa. São duas notas recentes. Essa aí, por exemplo, fala que mais de 1 milhão de sites em WordPress estão vulneráveis. Ou seja, estão vulneráveis porque estão fazendo uso de um plugin vulnerável. Em si não é a plataforma, é um complemento que você adicionou a ela. Isso aqui você vê uma library que estava vulnerável, tá? Consequentemente afetava qualquer aplicação em PHP, mas foi noticiado dando uma ênfase que afetava o WordPress e qualquer outra aplicação. Logo, se você atualizasse essa library, tudo estava resolvido, não tinha nenhum problema. E um outro grande problema também é que a plataforma é tão popular que você tem usuários de vários níveis, e muitos deles deixam isso desatualizado. Mais de 50% estão defasados. Isso, para qualquer software, é um problema. E, obviamente, que nem tudo são flores em qualquer software. Não existe um software 100% seguro, tá? O que existe são métodos e processos que a gente pode implementar para poder minimizar esse impacto. Uma coisa muito comum de Full Path Disclosure nessa ferramenta, alguns exemplos básicos, se você acessar esses arquivos, ele vai printar isso aí, tá? É muito comum nisso. E aí, como vocês viram, o que é mais comum ainda é os usuários fazerem uso de senha fraca, isso é muito comum. Eu gostaria muito da plataforma chegar num ponto dela não aceitar que uma conta seja criada quando for feito o uso de uma senha fraca, tá? Na próxima versão que vai ser lançada, a 4.3, ele vai sugerir, vai te educar a criar uma senha mais forte. Hoje o que ela faz é simplesmente pontuar se o que você está escolhendo é forte, médio ou fraco, mas eu acho que ela precisa evoluir nesse ponto. E um grande desafio que tem que ser definido como que vai melhorar é esse grande diretório que existe. Tá? Hoje são mais de 39 mil plugins, quase 1 bilhão de downloads, e nem todos que estão ali disponíveis estão seguros. Isso é um problema. Tá? Então, é um ecossistema muito grande, então elevar o nível de segurança disso é um tremendo desafio. E aí tem algumas coisas que as pessoas fazem que complicam muito as coisas, principalmente isso aqui. Parece que nunca ouviram falar em reposicionamento de código ou alguma coisa assim e acaba deixando no servidor códigos comprometidos ou defasados e tudo. Então, pelo amor de Deus, não façam isso. Existem duas constantes nessa plataforma que elas possibilitam que você elimine a possibilidade de edição de temas ou plugins através da administração. Tá? Então, você evita tanto que um usuário leigo faça alteração no seu código, assim como o usuário mal intencionado, quando ele ganha acesso à sua administração, através de um acesso de força bruta, por exemplo, ele consiga fazer alguma alteração no seu código. Então, usando alguma dessas duas opções, você consegue prevenir isso. E aí aqui, algumas coisas que é importante, vocês citaram várias, mas esse na área do WordPress em específico, é muito interessante que você usa com determinada frequência o WP Scan e a Sucuri, tá? Para você conseguir verificar o que não está seguro ou algumas brechas em plugins, em temas ou alguma coisa assim. É interessante você ter uma rotina de verificação. E algumas coisas que é muito importante que você faça constantemente, tá? A primeira delas e mais óbvia é manter tudo atualizado. Core, plugin,
temas, sistema operacional. É claro que algumas coisas você vai depender do seu fornecedor de infra, tá? Caso você não tenha um servidor dedicado e tudo, mas é importante que tudo fique up to date. Segundo, e por favor, senha fortes, tá? E também, caso você faça uso de uma aplicação, o WordPress, esqueça de fazer o logout, você consegue fazer o logout remoto, tá? Então você não precisa deixar uma sessão aberta em algum lugar, algum computador público, caso você tenha utilizado. É interessante que você altere com uma determinada frequência as chaves secretas, chaves essas que são utilizadas para poder gerar os cookies, as senhas e várias coisas. Então nessa API aí, só você acessar que você vai ter esse hash para ser alterado constantemente. E muito importante também que faça uso de autenticação de 2 fatores e com isso você consiga eliminar essas tentativas de ataque de força bruta. Aqui uma análise de vários plugins para implementar a autenticação de 2 fatores no WP. E aí eu considerei somente os plugins que suportam uma instalação multi-site. Tá? Eu particularmente gosto muito da solução do Clef, que é essa segunda aí. O arquivo wp-config, onde reside todas as informações do WordPress, é interessante que você mantenha ele um nível acima do diretório público e uma permissão de 400. E uma proteção adicional no arquivo Htaccess, caso você esteja fazendo uso do Apache. O WordPress ele tem um sistema de debug nativo, tá? Então caso você faça uso dele, é interessante que você utilize outras constantes também do WordPress para poder ocultar esses dados para que não sejam printados na tela de forma nenhuma e também algumas coisas de PHP para poder ficar mais consistente. E esses debugs, quando são gerados, ficam num arquivo chamado debug.log, tá? Onde você tem acesso a ele. Alguns arquivos não são necessários, então você pode excluir eles sem nenhum receio, tá? Só expõe a versão. Então, caso você não tenha um procedimento de manter a versão atualizada, é interessante que você remova esses caras. E aqui a regrinha, o arquivo wp-config mantém uma permissão 400, 600 para o debug.log, 644 para os arquivos e 755 para os diretórios. É muito comum as pessoas mais leigas querer colocar um 777 para poder imaginar que sem isso você não vai conseguir fazer um upload e por aí vai. É muito interessante também que fala não para o Google, tá? Nem tudo o Google deve indexar, então algumas coisas você pode barrá-lo. E é interessante também que você conheça as políticas de segurança dos seus fornecedores, seja ele de desenvolvimento, de conteúdo e de hospedagem. De conteúdo, por exemplo, você pode compartilhar um acesso para o seu usuário e esse cara fazer um uso de uma senha muito fraca, tá? Banco de dados, como é uma plataforma open source, todo mundo conhece o esquema de banco de dados dessa plataforma. Então, o mínimo que você pode e você deve fazer é não fazer uso, em hipótese alguma, do prefixo WP underline para o nome das suas tabelas. Quando você faz isso, consequentemente, todo mundo vai saber todas as tabelas do seu banco, tá? E aí, se você tem alguma coisa vulnerável a SQL injection, você vai facilitar bastante. Então, só de colocar um hash diferente aqui, você já ajuda bastante. E algumas opções simples aqui de Htaccess para evitar, né, que os arquivos sejam listados nos diretórios, proteger alguns arquivos sensíveis, evitar spam, isso ajuda bastante. O que eu pontuei de Exclude Path, por exemplo, você pode usar essa instrução. Todos os arquivos que ficam alocados dentro da pasta WP Includes do WordPress são arquivos que são incluídos, logo eles não precisam ser acessados diretamente. E como eu mostrei 2 exemplos básicos ali, quando você acessa eles diretamente, eles vai dar um fatal erro e vai imprimir o path lá do seu servidor, tá? Então fazendo isso você elimina todos de uma vez. Em todo plugin tema que você desenvolver, é interessante que você coloque, por exemplo, essa linha primeiro. Consequentemente, quando alguém tentar acessar esses arquivos diretamente, você não vai expor esse tipo de situação também. E claro, como não podia deixar de ser, backup é extremamente importante e a gente só dá valor a isso aí depois que perde ou depois que alguma merda aconteça. E é isso, muito obrigado. Valeu.